Monstrinhos, isso aqui nos leva novamente ao período regencial. No nosso último encontro, a gente falava exatamente sobre essa imagem que está aberta para vocês, destacamos a questão dos partidos, o partido que um dia foi Partido Português, agora está fazendo parte dos regressistas, um dia lá no primeiro reinado foi o Partido Brasileiro, não é? Agora faz parte do Partido Progressista e do Partido Regressista. Estamos já construindo a história partidária para chegar no segundo reinado. E havíamos parado para falar das revoltas regenciais. Lembrando que para esse assunto ser realmente possível de entender, para que esse assunto seja possível de analisar, eu preciso que você pense numa coisa. Preciso que você volte comigo neste elemento aqui. Ó. Ele é essencial para entender essa matéria. Então, eu vou recapitular com vocês isso aqui agora. Do que eu estou falando? Eu estou falando do processo histórico, político-partidário, que o Brasil viveu durante a regência, no qual há um domínio deste político partidário da elite agrária, aristocracia escravocrata brasileira. Até aí tudo bem. Acontece que, não obstante ao fato de eu ter esse projeto partidário, eles têm dentro dele um racha. Então, eu vou recapitular com vocês isso. Estamos falando do Partido Progressista. Estamos falando da elite agrária brasileira, que era essencialmente monarquista. A diferença, aquilo que me importa aqui agora, é que essa elite agrária, ela tem um projeto monarquista, mas não se acerta de como deve ser a administração governamental. Há uma linha dela que defende que o Brasil deve centralizar mais o poder. Eu sou do Partido Progressista, eu sou aristocrata, mas acho que o Brasil é grande demais, tem diferenças demais, tem uma diversidade muito grande para deixar cada região tomar suas próprias decisões. Esse projeto é centralizador. E vou chamar daqui para frente de conservador. Então é o nome que nós vamos usar daqui para frente na aula de hoje. A ala conservadora do Partido Progressista, formada pela aristocracia brasileira, defende a centralização. Então, resumindo, conservadores só a favor da centralização. Já há uma segunda ala também dentro do Partido Progressista. Esta ala é formada por liberais, então daqui para frente eu vou chamar eles de liberais. Os liberais defendem respeitar as diferenças de cada uma das regiões, na época chamada províncias, que o Brasil tinha. Então, a especificidade do Nordeste, a especificidade do Maranhão, a especificidade da Bahia, não pode levar a um governo que vai fazer as mesmas ações para a Bahia que se faria para o Rio Grande do Sul. Então, eles entendem que, como o país é muito grande, deve-se respeitar as diferenças. Como resultado disso, eles defendem que o governo do Rio de Janeiro deve dar autonomia às províncias. Portanto, recapitulemos agora isso. Os liberais fazem parte do partido, é uma ala do Partido Progressista, formado pela aristocracia, apoia a monarquia, mas defende a descentralização do poder. Resumo do resumo resumido. Ala conservadora, a favor da centralização. Ala descentralizadora, os liberais. Tá? Cada uma dessas alas teve o seu momento de governo. O Feijó representa a ala liberal. Portanto, no início da regência trina, os liberais do Partido Progressista assumiram o governo do Brasil. Acontece que a maior crítica que eu, conservador, posso fazer a um liberal é a ameaça de que sua política de abertura pode levar a perder o controle das províncias. E vale lembrar que a matéria de hoje é revoltas regenciais. Como elas começam e explodem no período do Feijó, ele é responsabilizado como se a sua política, por ser liberal, por permitir a descentralização do poder, levasse às revoltas, o que ameaçava a unidade territorial brasileira, haja vista que, em maior ou menor grau, todas as revoltas terão caráter separatista. Como resultado disso, o governo do Feijó é destituído, se nós estamos falando de um parlamentarismo, né? Apesar de ser regência, se você tem um cara que é eleito, que governa, me lembra mais do parlamentarismo, você tem que ter a maioria do parlamento. A maior parte do parlamento opõe-se a Feijó, ele perde o cargo e é eleito Araújo Lima, que é conservador. Qual seria o papel do Araújo Lima ao ser eleito? Abafar, extinguir as revoltas, mantendo a ordem territorial e política brasileira do Império. Tá bom? Então, Feijó liberal vai ser acusado de ser responsável pelas revoltas que doravante vamos ver.
Essas revoltas são clássicas e costumam cair muito, como todos vocês já conhecem até o nome da maioria delas. Vamos a algumas. Tá? O que você tem aqui é um mapa retirado de um vestibular. Tá? Então, é um mapa mais tosco, mas exatamente do tipo que costuma ser usado em vestibulares, em provas e etc. Tá bom? Ó, revolta do Grão-Pará, revolta na Bahia, revolta no Maranhão, revolta no Sul. Essas são as revoltas mais famosas. Cabanagem, balaiada, está escrito errado na ciência, balaída, não é balaiada, sabinada, e farroupilha, que vai ser formada tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Há outras duas revoltas menos corriqueiras. Uma é a revolta que acontece também na Bahia, chamada Malês, não vamos falar sobre ela. E uma outra é uma revolta daquelas assim que os caras põem em prova, naqueles vestibulares que é só para ver se você se ferra. Tá? É cabanada. Não confunda com cabanagem. Cabanada foi em Pernambuco. Foi em Pernambuco. E é uma revolta inicialmente de senhores de terra por causa do isolamento político que eles estavam vivendo. Mas essa revolta começou a caminhar para um certo radicalismo, porque a participação popular aumentou, e aí eles pularam fora. E os próprios locais debelam o movimento. Não é mais para quem vai fazer uma prova em Pernambuco ou para quem fica preocupado com picuinha. De verdade mesmo, você tem que lembrar de cabanagem, balaiada, sabinada e farroupilha. Malês, menos importante nos colocar. Comecemos para do norte. As revoltas do norte têm uma coisa em comum. As revoltas do norte têm em comum o fato de serem uma base popular. Então, eu tenho aqui uma divisor de águas. As revoltas que acontecem no norte e nordeste estão caracterizadas por serem revoltas de cunho popular, muito mais ligadas à questão de fome, miséria, exclusão, à injustiça social, enquanto a revolta do sul está ligada à insatisfação de uma elite agrária, que não se sentia privilegiada, ou pelo menos protegida, pelo governo do Rio de Janeiro. Então, populares no norte e nordeste, elitista no sul. O que tem em comum todas elas, inclusive do sul? São de cunho separatista. Tá? São de cunho separatista. E foram violentamente reprimidas. A do sul foi um pouco menos, mas também foi. Mas nada comparado com as revoltas populares. Tá? Essa é a primeira que a gente vai abordar. A balaiada. Tá? A balaiada. Esse movimento começou em 1838, terminou em 1841. Ele está associado à economia nordestina agrária, à exploração dos latifundiários da região, à mão de obra local. Não necessariamente escravo, mas também escrava, tá? O balaio chegou, cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Você vê que é uma revolta popular contra não apenas as injustiças ligadas ao Rio de Janeiro, como você pode imaginar, porque é separatista, mas ligadas à exploração. Repare na construção da imagem, claro que é idealizada, feita por essa pintura. Você tem homens armados obrigando pessoas de cor, a trabalhar. Tá? O movimento da balaiada, ele explode no Maranhão ligado a interesses sociais de transformação. Tá? A ideia deles era convencer aquela sociedade de mudanças. Esse movimento conta com o apoio de alguns grupos mais intelectualizados, mas a priori ele é um movimento feito pelas massas populares, numa rebelião devido à fome, à miséria, ao excesso de castigos, mesmo àqueles que eram população livre, explorada no trabalho. Tá? Esse movimento foi violentamente reprimido. O Rio de Janeiro mandou tropas que se uniram a tropas da Bahia. Lembrando que a Bahia é antiga, a capital, portanto, tem uma força militar um pouco maior, que acabaram reprimindo o movimento. Detalhe, sim, só de curiosidade. A balaiada ultrapassa a regência. O ano de encerramento dela, oficial, é considerado o ano de 41. Tá? Mas, é claro, que apesar dela ter sido terminada no seu reinado, ela é um movimento ligado às revoltas regenciais, sobretudo aos gitanos e à centralização que o Rio de Janeiro tinha de benefícios econômicos, de investimentos e de desenvolvimento, enquanto o resto do país parecia que ficava largado a segundo plano. Tá? Então, isso é uma coisa que você pode usar em todas. É comum perceber que as revoltas separatistas do Brasil, do período regencial, estão ligadas intrinsecamente à sensação de que tudo quanto era benefício e melhoria estava associado ao Rio de Janeiro, enquanto o resto do Brasil, literalmente, pagava sua conta. Tá? E assim como as demais, a balaiada foi violentamente reprimida. Vamos falar de uma bem mais curtinha e menos significativa.
a Sabinada. Este nome vem associado à figura deste personagem, o Sr. Francisco Sabino. Sabino era um líder revolucionário baiano. Tá? Essa revolta está ligada ao fato de que, mesmo depois da chamada revolta da Conjuração Baiana, ninguém ligava para a Bahia igual se ligava no passado. A Bahia se sentia abandonada. Parece que a ideia era de que vivia do saudosismo do passado. Um dia eu fui capital, um dia eu fui importante. E, de repente, influenciada pelos ideais revolucionários que estão se espalhando pelo Brasil, sobretudo de cunho republicano, eles tentam formar uma república na marra em Salvador. É um movimento então, republicano, popular, contrário ao governo do Rio de Janeiro, de teor separatista. Mas esse movimento começa no final do ano de 37 e termina no início do ano de 38. Então, repare que ele não tem envergadura da balaiada. Ele é bem mais rápido. Ele é efêmero. Ele é apenas aqui colocado para a gente mostrar que esse não é um episódio isolado do Maranhão. O Nordeste está em ebulição. O Nordeste está em crise. A Bahia é só um desses exemplos. Apesar de não ter tido a envergadura de tempo, também marcou a história do Brasil e foi reprimido por forças do Rio de Janeiro. Tá? Essa é uma imagem que você encontra no Pará. Tá? Esta é uma das diversas imagens que existem no Pará em homenagem à cabanagem. O movimento dos cabanos aconteceu na região que hoje a gente chama de Grão-Pará. Me permitam voltar alguns slides só para confirmar que todo mundo está entendendo isso. Está vendo aqui? Ó? Grão-Pará é isso aqui. Ó. Então, não é só o Pará. É o Pará e a região da Amazônia. Na época, tudo fazia parte de uma única província. A subdivisão disso acontecerá posteriormente, criando o que você chama hoje de Estado do Amazonas. Tá? O Acre vai entrar depois na história. Tá? A região de Roraima vai entrar depois na história. Mas a Amazônia fazia parte disso aqui. Então, é como se fosse uma província da bacia amazônica, do rio Amazônico, o Grão-Pará. E lá explode a cabanagem. Esse movimento é de alto teor popular e ele era ideologicamente republicano. E diferente de um pouco dos outros, ele enfrentou de forma mais aberta e de forma mais forte a presença da corte do Rio de Janeiro. Os cabanos reagiram e lutaram bravamente contra a tendência do Rio de manter a unidade territorial. Por favor, senhoras e senhores, espero que você tenha percebido que todas as datas vão de 35, 37, 38. Portanto, elas estouram no governo do Feijó, mas estão sendo violentamente reprimidas pela administração do Araújo Lima, do conservador. Esse movimento da cabanagem que estourou em 35 só vai terminar em 40. Tá? Houve N batalhas em cidades do Pará que hoje ainda homenageiam estes heróis anônimos que lutaram contra as tropas do Império. Infelizmente, a cabanagem também tem outra coisa famosa. Este é o movimento que mais foi reprimido pelas tropas do Rio de Janeiro. Tá? A história da cabanagem é o massacre da cabanagem. Historiadores da região afirmam que é possível acreditar que 40% da população do Grão-Pará foi morta no processo da cabanagem pelas tropas imperiais. 40%. A estimativa da época é que possivelmente a região continha mais ou menos 100 mil pessoas. Então nós estamos falando de 40 mil mortos num período de menos de 5 anos, numa ordem de repressão para impedir o movimento separatista do Nordeste. Tá bom? Então, a cabanagem entra na história como um dos maiores massacres do Estado brasileiro contra a sua própria população. Tá? Já vimos as três clássicas: balaiada, sabinada e cabanagem. Para colocá-las num pacote só, é só trabalhar com aquelas coisas que estavam afirmadas aqui. Ó. Movimento popular de cunho separatista, de influência republicana, que foi violentamente reprimido pela força da coroa. Também temos um episódio isolado, que é a chamada Revolta dos Malês. Esse é um gibi, né, no Brasil seria mangá, feito sobre a Revolta dos Malês, muito legal do Maurício Pestana. Quem tiver interesse depois, é um trem interessante que ele fez. O que foi essa revolta? Essa revolta é uma revolta que aconteceu no ano de 35, em Salvador. Né? E é uma das poucas revoltas organizadas de negros cujo intuito era tentar assumir o controle da região e formar um governo destituindo os brancos do poder.
a revolta dos malês. Os negros que lideraram essa revolta, eles tinham uma especificidade. Eles eram oriundos de uma África mais do norte, onde nós tínhamos a presença do islamismo. Portanto, esse é um movimento muçulmano, islâmico, no mundo baiano, contrário às forças brancas, tanto do governo, dos proprietários e dos escravocratas. Desejavam os líderes muçulmanos assumir o controle da região, perto de Salvador e Salvador, declarar a independência dessa área e a formação de uma monarquia islâmica. Né? Para tanto, pretendiam eles tomar as propriedades dos brancos, aprisionar ou matar esses, mas olha uma curiosidade, os negros que não fossem islamizados poderiam continuar sendo vistos como escravos. Então, na ideia desses revoltosos, essa monarquia islâmica toleraria a escravidão. Claro, aí não de cunho racial, mas de cunho religioso e etc. Essa revolta não durou muito tempo, mas houve conflito armado entre as tropas de Salvador e dos malês, até que estes foram derrotados. E isso criou um mal-estar muito grande no Brasil. Um temor, mas um temor aberto, de que se continuasse trazendo muçulmanos para o Brasil, eles poderiam ameaçar novamente a ordem escravocrata e política e territorial do Brasil. Vale lembrar que os malês eram vistos como uma ameaça, porque entre as suas características, todos eram alfabetizados, tá? Eles eram mais disciplinados e mais organizados. Porque, como islâmicos, eles tinham que ter essa formação intelectual para poder ser islâmico, porque todo islâmico é obrigado a ler o Corão e etc. Daí para frente, eles tentaram proibir isso. Inclusive, foi proibido no Brasil que os negros cultuassem suas fés, se essa fé fosse islâmica. Chama mal haitiano. Por que mal haitiano? Porque a gente tem que lembrar que um lugar onde aconteceu uma revolta de negros e derrubou o governo branco e chegou ao poder foi o Haiti. Eles imaginaram que se os negros do Haiti podiam fazer isso, os negros malês do Brasil podiam fazer também. Né? É um episódio mais isolado e mais raro. Balaiada, sabinada e cabanagem caem numa intensidade muito maior. Saindo dos movimentos populares, a gente agora vai para o movimento elitista. O movimento elitista estourou no Rio Grande do Sul e está ligado a questões econômicas e políticas. O nome desse movimento didático é Farroupilha. Ele estoura por volta de 35 no Rio Grande do Sul e se espalha por Santa Catarina. Para entender a revolta da Farroupilha, a primeira coisa que a gente tem que discutir é essa aí. Ó. A base econômica do Sul era agricultura e, sobretudo, pecuária. Essa pecuária era a charque. Acontece que não era só o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Brasil que mexia com gado. Uruguai, Argentina, também tinha uma forte presença pecuarista. E o governo brasileiro não tomou nenhuma medida, apesar das reclamações dos representantes lá na Corte do Sul, né? Senadores gaúchos, senadores catarinenses, falando, olha, gente, a concorrência uruguaia está dificultando nossa economia. Mesmo com toda essa pressão, eles simplesmente não se preocuparam com isso. Parece que fica claro que o governo do Rio de Janeiro não estava preocupado em proteger os interesses sulistas da concorrência da carne seca que vinha dos países latinos. É assim que pode aparecer na prova. Como resultado disso, o movimento eclodiu no Rio Grande do Sul, com a ideia de declarar a independência, a separação e formar uma república rio-grandense, que obviamente fecharia suas fronteiras e passaria a vender ao Brasil, assim como o Uruguai e a Argentina vendiam, uma política agora de comércio internacional. Tá? Por ser um movimento ligado à atividade econômica e de insatisfação com a política, esse movimento, diferente dos outros, é claramente um movimento elitista. É formado pelos estancieiros, os fazendeiros sulistas, ou, para citar uma música do Engenheiros da Bahia, os caudilhos do Sul. Tá? Declararam a independência, formaram a República de Paratini, tá? E conseguiram a adesão do Rio Grande de Santa Catarina, que formou a República Juliana. Tá? Então, são dois movimentos distintos, mas correlacionados. A partir do Rio Grande do Sul, a coisa se espalha até chegar em Santa Catarina. Quem é o mais famoso líder desse movimento? O mais famoso líder desse movimento se chama Bento Gonçalves. Não é Giuseppe Garibaldi, é Bento Gonçalves. Bento Gonçalves era um líder militar, político da região sulista. Ele é, inclusive, o artífice e o criador da ideia de uma república que iria romper com o Império Brasileiro. Durante o processo, formou-se um exército, o Exército de Farrapos,
Porque as tropas imperiais foram transferidas do Rio Grande para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina para lutar contra os movimentos separatistas, levando à Guerra de Farrapos. A Guerra de Farrapos. Tá? De um lado você tem, então, o movimento sulista, que é o maior de todos, e, indiretamente, um pouquinho menos significativo, o movimento catarinense apoiando e se unindo ao movimento. A gente não sabe, porque isso nunca é muito claro, que é uma pergunta que de vez em quando os alunos fazem, se terminado com sucesso esse movimento, iria se formar duas repúblicas ou elas iam acabar se fundindo, formando os estados confederados, uma coisa parecida. Não tem muita clareza disso. É bem provável que a segunda opção seja mais aceitável, de que tendo feito a independência inteira, talvez até o Paraná aderindo, caso tivesse sentido vitória, também a gente não tem como ter certeza, seria uma república de uma federação. Contudo, as tropas do Império foram tendo sucesso. Só que, diferente dos outros movimentos, esse vai até 1845. Portanto, esse ultrapassa a regência, Dom Pedro II é coroado e continua acontecendo. Por quê? Exatamente porque esse era maior, mais bem organizado e bem financiado. Outra coisa que é bobagem, se alguém te falou, você apaga. Eu ouvi falar que chama farroupilha porque eram formados por pessoas com roupas rasgadas, roupas muito pobres. Não, né, gente? Isso é um movimento elitista. Apesar de, obviamente, quem está lutando são os funcionários desses latifundiários, uma espécie de guarda nacional, ou jagunço. É claro que eles não são maltrapilhos. Isso não é um movimento popular. Mas então, por que chama farroupilha? O movimento tem duas explicações. Aí você escolhe a que você quiser. Uma afirma a ideia de farroupilha no sentido de revolta, porque farrapos, farroupilha, vem de uma ideia, de uma expressão sulista de radicalismo, força, tá? Garra. A segunda explicação vem de um historiador chamado Jorge Caldeira, que, alusão à sua pesquisa, diz que farroupilha tem a ver com uma expressão criada pelo Império Brasileiro de ironizar os soldados sulistas, porque eles não tinham uniforme. Enquanto o exército brasileiro tinha uniforme, todo bonitinho, garboso, eles usavam roupas comuns, roupas civis. Então é como se eles estivessem se vestindo de farrapos. Nenhuma das duas é significativa, gente. O movimento acaba sendo assim chamado, e este é o nome de identidade deles. Tá? Após 10 anos de revolta e vários conflitos, o movimento de farrapos é vencido. Bento Gonçalves estava preso, tá? Por forças imperiais, e terminado o conflito, o governo brasileiro tem que se preocupar em o que fazer com donos de terra, ricos estancieiros. Eu não posso sair mandando matar eles, igual eu fiz com cabanagem, ou eu não posso prender eles e executar, igual eu fiz com o Frei Caneca, lembra? Lá da matéria anterior. O que eu faço com esses caras? O que eu faço com um Bento Gonçalves, herói de guerra, com o italiano Giuseppe Garibaldi, que se uniu com uma amante chamada Anita e se tornou um símbolo dessa revolta? Só tem uma solução. São ricos. O jeito de negociar. Depois de muito debate, fechou-se um acordo com os estancieiros e o governo do Rio de Janeiro. O acordo perdoava os crimes cometidos pelos farrapos, integrava a parte do movimento do exército farroupilho ao exército, né, as forças imperiais, não é exército ainda, as forças imperiais. Libertava os principais envolvidos. Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi vão embora para a Itália daqui a pouco para lutar na unificação italiana. Tá? Nome desse acordo, sobretudo, se você está pensando em fazer vestibular no Sul, Paz de Ponte Verde. A Paz de Ponte Verde, então, foi o acordo firmado entre o movimento separatista sulista, liderado pelo Rio Grande do Sul, e o governo do então já Dom Pedro II, já é o nosso monarca. Neste acordo, além do perdão dos crimes cometidos, da incorporação de parte desse exército de farrapos às forças imperiais, ainda se estabelece que se faria uma política de proteção à economia sulista com relação à concorrência uruguaia e platina. Isso, inclusive, com matéria futura, vai ser uma das molas para que o Brasil comece a olhar com mais atenção para a região platina, o que vai levar muito depois, um dos elementos é óbvio, né, essa atenção brasileira à região do sulista, a chamada Guerra do Paraguai. Esse é outro assunto, que eu estou fazendo só uma ponte invisível, absolutamente longa. Tá? Por fim, senhoras e senhores, estabelecido que os movimentos separatistas foram vencidos em maior ou menor grau, tá? Durante o processo do governo do senhor Araújo Lima, a repressão começa para valer.
Qual é o resultado que tivemos disso? O golpe da maioridade. O golpe da maioridade. Em 1800, vou voltar aqui, ó. O Araújo Lima está no poder aqui. Qual que é o tempo de mandato de um regente? 4 anos. Veja, senhoras e senhores, que até agora ninguém ficou os 4 anos. Teve a regência Trina, foi apenas 3 anos, 2 anos e 9 meses, mais ou menos. Depois veio o Feijó, era para ficar 4 anos, entrou em 34, 137, então foi depois. Causa mor, não única, mas mor, as revoltas regenciais. Veio o Araújo Lima, entre 37 e ficar até 41. E ele tinha condição de ficar. Ele rebelou-se contra a política liberal, né, de descentralização, assumiu o governo e acabou com as revoltas, ou praticamente acabou com elas. Ficou faltando só 2, uma bem fraquinha, né, que é a Balaiada, e a outra, o Sul, que estava sendo vencido. Então, se tem alguém que fez um serviço porreta, foi os conservadores. E por isso, os liberais fizeram um ato que parecia contraditório. O movimento liberal, percebendo o fortalecimento dos conservadores dentro do Partido Progressista, fez um acordo com Dom Pedro II, antecipando sua coroação. É o golpe da maioridade. Olha aqui, coisa que só mesmo um país igual ao Brasil. Eu sou a favor da descentralização, mas para impedir que o meu opositor conservador se fortaleça, apoio a antecipação da coroação de Dom Pedro II, que traz consigo o poder moderador. Tá? Então, você vê como é que realmente eu corto na carne. Mas aqui você tem que memorizar, então, internalizar. O movimento liberal, tá? O movimento liberal, dentro do Partido Progressista, é o criador, o artífice do golpe da maioridade, que antecipa, em 4 anos, a coroação do senhor Dom Pedro II, se tornando ele, não mais Pedro de Alcântara, mas Dom Pedro II, rei, imperador do Brasil. Ok? Gente, aqui a gente encerra a parte da teoria. Eu coloquei alguns exercícios e a gente tem aí um tempinho para nos permitir dar uma olhada neles. A minha ideia é fazer eles juntos, e se alguém tiver alguma dúvida ou comentário até do exercício, aproveita e interfere aí, faz sua pergunta até no microfone, se for possível, tá bom? Vamos lá? Sobre o período regencial brasileiro, é correto afirmar que os regentes tinham as atribuições do poder executivo, mas não o poder moderador, que era exclusivo do rei. Né? Eu falei isso algumas vezes, esse item, obviamente, então é verdadeiro. Tá? Item 2. Ao longo do período regencial, ocorreram diversas rebeliões contra a ordem vigente, tais como cabanagem, balaiada, malês e farroupilha. É o resumo do resumo. Se você errou essa, realmente eu desisto. Né? Ocorreram todas essas? Sim, então verdadeiro. 4. O ato adicional de 1834, o que é o ato adicional de 1824? É aquele que criou da regência trina uma regência una. Não é? E também permitiu que cada uma das províncias tivesse uma certa autonomia. Tá? Então, o ato adicional de 34 modificou a Constituição, verdadeira até aí. Com o objetivo de acabar com a autonomia das províncias? Não, pelo contrário, entre os objetivos para ampliar a autonomia das províncias. E não dissolveu a Assembleia. Eles criaram, a partir do ato de 34, se criou a Assembleia Provincial, que hoje você chama de Assembleia Legislativa, que está na mão dos deputados estaduais. Portanto, esse item não é correto. Item 8. Em 1831, foi formada a Guarda Nacional, criação do Feijó. Eu falei disso para vocês, só que foi na aula passada. Não é? A Guarda Nacional, que vai ser um dos elementos que vai dar origem ao coronelismo, enquanto nome, terminologia, que tinha como missão garantir a segurança dos municípios das fronteiras do país. Corretíssimo. Corretíssimo. E 16. Durante o período regencial, foi assinado o Convênio de Taubaté. O bom aluno mesmo, para de ler aqui. Né? Para de ler aqui. O Convênio de Taubaté está ligado com a matéria? República Velha. E é uma política de valorização do café na época da República Oligárquica, daquela conhecida como café com leite. Portanto, o item 16 está incorreto. Próxima questão. Considerando o texto da historiadora Maria de Fátima Gouveia sobre o período das regências no Brasil, que vão de 31 a 40, é possível identificar o seguinte no texto. O ato adicional de 34 transformou os conselhos gerais das províncias em assembleias legislativas provinciais, tendo ainda ampliado o número de representantes provinciais reunidos no âmbito do legislativo provincial.
ficando as assembleias encarregadas de auxiliar os presidentes de províncias na gestão administrativa sob sua jurisdição. Está comentando sobre o ato adicional que deu mais liberdade às províncias. A medida descrita no texto é um exemplo de autoritarismo? Não. Você está dando mais autonomia às regiões. Que grupo não gostou dessa ideia? Os conservadores. Quem apoiou o ato adicional? Os liberais. Entendeu que quem ganha a primeira eleição é o Araújo? É o Feijó? Porque o Feijó era o cara que liderava esse movimento liberal. Você vendo que ele está forte em 34? Por isso ele foi eleito. Tá? Federalista e regressista? Não é regressista. Descentralizador e progressista? Letra C. Descentralizador e progressista. Tá? Descentralizador e progressista. Vamos rapidinho, porque o tempo está acabando. Durante o período regencial, ocorreram no Brasil várias rebeliões provinciais, expressão, ao mesmo tempo, da luta dos elites pelo poder local e por maior autonomia das províncias. Pode ser qualquer uma até agora. E da marginalização das camadas populares. Está generalizando. A revolta ocorrida no Maranhão contou também com a participação de escravos foragidos. Aquela primeira imagem minha lá das revoltas, lembra? Ainda mostrei que pela pintura ainda tinha pessoas negras. Foi balaiada, né? Farroupilha no sul, Cabanagem no Grão-Pará e Sabinada na Bahia. Tá? Outra baba. E por fim, foi o mais notável movimento popular do Brasil. Deve dizer isso aqui, como o assunto é revolta regencial, aí embaixo ele cita o que é, desculpa. O único em que as camadas mais inferiores da população conseguiram ocupar o poder. A citação acima é a cabanagem, uma das revoltas ocorridas no período regencial. Acerca da cabanagem, foi em Salvador? Não. Não é? Cabanagem foi no Pará. Tá? Ocorreu no Maranhão? Não. Essa é balaiada. Ocorreu na Bahia? Não. Essa é sabinada. Ocorreu no Grão-Pará, em decorrência da exploração sofrida pelos trabalhadores submetidos a um regime de trabalho de semi-escravidão. Esses foram violentamente reprimidos e aproximadamente 30 mil pessoas morreram assassinadas por tropas imperiais e executadas. Tá? Ok? É isso, gente. Hoje a gente termina aqui a parte de revoltas regenciais. Como a gente já mostrou para vocês, na semana que vem, nossa aula é sobre Segundo Reinado, estabelecimento da segunda monarquia no Brasil.